E aí, pessoal, tudo jóia? Mais uma vez, sejam todos bem-vindos ao canal Poderosamente. Hoje, dando continuidade ao livro O Óbvio que Ignoramos, vamos com o capítulo 6. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, fique por dentro de tudo, ative as notificações. Toda semana tem vídeo novo, audiobooks, resenhas, resumos. Se você tem algum livro em especial, algum resumo que você quer ver por aqui, também deixa nos comentários a sua sugestão. Agora vamos ao capítulo 6 do livro O Óbvio que Ignoramos. Capítulo 6, O Paradoxo da Inteligência. Por que pessoas simples conseguem resultados extraordinários, enquanto muitos superdotados alcançam resultados medíocres? Cada ano, a Victoria's Secret promove um espetáculo para a imprensa e convidados especiais com o objetivo de expor a sua marca em nível mundial. No evento, cerca de 20 modelos conhecidas como os Anjos da Victoria's Secret se apresentam na passarela. Muitas têm seu nome listado na relação das mulheres mais lindas do mundo, elaborada anualmente pela revista Forbes. Na noite, elas vestem apenas lingeries e saltos finos e sensuais. Em novembro de 2002, o show aconteceu na Lexington Avenue Harmony, localizado no badalado centro de Nova York. Ingressos foram vendidos por R$1.000 cada. Personalidades como o magnata Donald Trump, a estrela da ABC Susan Lucy e o ator Woody Harrelson estavam lá. 9 milhões de espectadores assistiriam ao desfile, que seria transmitido dias depois pela CBS. Modelos famosas como Naomi Campbell, Tyra Banks, Carolina Kurkova já garantiam o brilho da noite. Mas o que realmente atiçava a expectativa do público era Gisele Bündchen. No camarim, ela se preparava para mais uma noite de glamour. Ela sabia que era estrela e tratou de cuidar dos mínimos detalhes antes de subir na passarela. Quando chegou sua vez, deixou o camarim de cinta-liga preta e sapato de salto alto vermelhos. Ela sabia que, como sempre, arrancaria suspiros de quem a visse. O que Gisele não sabia é que no momento em que entrasse na passarela, avançando em direção às câmeras, não estaria só. 4 mulheres saltaram das primeiras fileiras e invadiram a passarela. Nas mãos, traziam cartazes com frases que agrediam o modelo. O episódio demorou menos de 30 segundos. Gisele mal soube o que estava acontecendo. Cautelosamente, seguiu seu desfile, como se tudo aquilo não fosse com ela. Mas era. A Black Llama é uma das poucas fabricantes de roupas e acessórios que ainda usa peles de animais para confeccionar suas peças. A marca é odiada por ativistas do mundo inteiro por isso. Esse não havia sido o primeiro protesto da PETA. Na verdade, o grupo de defesa dos animais já havia criado situações semelhantes no mínimo uma centena de vezes. As manifestações acontecem em todos os lugares do mundo, a toda hora, sempre envolvendo pessoas famosas. Por que Gisele se tornou o alvo da vez? Justamente porque meses antes do desfile, ela assinara um contrato com a Black Llama. Essa era a causa do problema. Não há segredo sobre o motivo pelo qual atacamos pessoas como Gisele, confessou Ingrid Newkirk, uma das líderes da organização. Gisele é uma modelo linda e famosa. Pessoas prestam atenção no que ela faz e fazem o mesmo. Elas querem ser como ela. Assim, ela precisa ser lembrada que se ela comete um erro horrível, uma decisão cruel, haverá consequências tão frustrantes quanto a sua escolha. O debate sobre o incidente no desfile da Victoria's Secret se seguiu por meses. Jornalistas e consultores de moda se perguntavam com grande desapontamento por que Gisele, dona de uma carreira tão bem articulada, permitiu o uso de sua imagem para algo tão mal visto e tão odiado por ecologistas e ambientalistas. Ela se tornou uma lenda no mundo da moda pela maneira impecável com que vinha conduzindo sua carreira. Um erro desses pareceu incompreensível. A pergunta óbvia era: como Gisele não previu que seu envolvimento com a Black Llama lhe traria um desgaste imenso se esse tipo de protesto já havia acontecido uma centena de vezes antes? Em outras palavras, como alguém tão inteligente comete um erro tão previsível? Desafiando o mito. No início do inverno de 1996, as estações de metrô e ruas da Filadélfia ostentavam cartazes com um anúncio estranho. Um homem, com ar sombrio e ponderado, olhava por sobre um tabuleiro de xadrez. Abaixo de seu queixo, uma pequena legenda perguntava: como se faz um computador piscar? O homem cuja imagem estava no cartaz tinha em torno de 30 anos. Seu nome era Garry Kasparov. Ele era campeão mundial de xadrez, para muitos o melhor de todos os tempos. O cartaz dizia que Kasparov enfrentaria Deep Blue,
um supercomputador desenvolvido pela IBM. A disputa estava marcada para fevereiro no majestoso Centro de Convenções da Filadélfia. Em todos os aspectos, a disputa entre Kasparov e Deep Blue foi um feito extraordinário. Desde o surgimento dos computadores nos anos 50, cientistas e engenheiros sentiam-se desafiados a criar um programa capaz de derrotar o homem num tabuleiro. Para chegar até a versão do Deep Blue, a IBM investiu mais de 15 anos de pesquisa. O projeto não envolveu apenas especialistas em informática. Outras pessoas altamente qualificadas, como o Grandmaster Joel Benjamin, várias vezes campeão americano, foram integradas à equipe ao longo do processo. Kasparov já havia enfrentado uma versão anterior do Deep Blue, o Deep Touch, em 1989. Na época, Kasparov venceu fácil, mas quase uma década depois, o Deep Blue era outra máquina. Sua configuração permitia avaliar 100 milhões de jogadas por segundo, enquanto que um jogador do potencial de Kasparov necessita, em média, 15 segundos para avaliar uma única jogada. Por tudo isso, a disputa entre Kasparov e Deep Blue é talvez a partida mais conhecida na história do xadrez. Especialistas viam esse confronto como algo muito além de uma simples disputa entre um homem e uma máquina. Ele foi considerado um duelo entre dois tipos de inteligência. De um lado estava Kasparov, com uma capacidade técnica muito inferior, mas com a extraordinária vantagem da complexidade enigmática da mente humana. Kasparov era um gênio capaz de navegar habilmente pelas posições mais inusitadas e mais intrincadas do tabuleiro, mas com medos, indecisões, angústias e tantos outros sentimentos que brotam da nossa psique desorientada. Do outro lado estava Deep Blue, um supercomputador frio, ágil, voraz, com uma capacidade analítica milhares de vezes superior à de seu adversário, pronto para provar a superioridade da inteligência puramente racional da máquina. Imagine que você está no auditório do Centro de Convenções da Filadélfia minutos antes do início da partida. No auditório lotado, as pessoas fazem apostas. Você se sente estimulado a entrar no clima do jogo. Faltam alguns minutos para que a rodada se encerre. Rapidamente você analisa as circunstâncias. De um lado tem o Deep Blue, com seu currículo e seu potencial. Do outro tem Kasparov. Em quem você apostaria? Considerando que o Deep Blue possui a capacidade de analisar 1,5 bilhão de jogadas, enquanto Kasparov analisa apenas uma, a tentação maior seria apostar em Deep Blue, correto? Porém, levando em conta o resultado do jogo, Kasparov venceu o Deep Blue naquele dia, apesar de todas as vantagens aparentes do computador. Essa teria sido a escolha errada, porque você teria sido induzido ao erro. Acontece que o ser humano tem uma inclinação natural a fazer escolhas seguindo determinadas convicções pré-estabelecidas. No caso da aposta entre Kasparov e Deep Blue, a opção pelo Deep Blue partiu do princípio inconsciente de que a inteligência é algo fixo e, por isso, mensurável. Na hora de fazer a escolha, nossa mente seguiu os passos dessa convicção. Ou seja, o Deep Blue possui a capacidade de analisar 1,5 bilhão de jogadas, enquanto Kasparov analisa apenas uma. Logo, a vantagem é do computador. A maior parte das nossas escolhas é feita dessa maneira. Avaliamos de forma racional o que vemos e tomamos nossas decisões. O fato é que há um problema com esse tipo de análise. Ela quase sempre nos induz ao erro. Por que isso acontece? Esse é um erro que ocorre no nosso subconsciente, incapaz de levar em conta todas as pequenas circunstâncias que envolvem o momento. Nosso cérebro cria pontes entre as percepções mais evidentes. Ele usa essas pontes e cria talhos para formar análises rápidas e instantâneas para tomar decisões imediatas. O equívoco acontece quando as informações que temos estocado na mente são incompletas ou insuficientes. No caso da aposta entre Kasparov e Deep Blue, por exemplo, deixamos de analisar o fato de que o computador não pode fazer suposições, não pode definir prioridades, não pode levantar problemas a não ser aqueles para os quais foi programado. Como consequência, ele não pode refletir sobre seu desempenho, aprender com seus erros e com os erros do adversário. Em outras palavras, ele não tem consciência. Ele somente é capaz de atuar sobre informações e dados com os quais ele foi previamente alimentado por um operador. Quando os jornalistas se questionaram sobre como Gisele cometeu um erro tão previsível, eles incorreram do mesmo equívoco. Para fazer essa pergunta, eles também partiram de uma aparente interpretação lógica e racional, mas que no fundo, por partir de premissas erradas, é ilógica e irracional.
Gisele é uma pessoa bem-sucedida, eles pensaram. Sua carreira teve um histórico impecável. E como o sucesso é resultado da inteligência, torna-se claro então que ela possui uma inteligência muito superior à maioria das pessoas. Logo, por possuir uma inteligência muito superior à maioria, ela não deveria cometer erros que a maioria comete. Isso parece lógico, porque temos a convicção de que o sucesso está diretamente relacionado com a inteligência. É por isso que ficamos tão admirados quando uma pessoa de sucesso comete um deslize. Não nos surpreendemos, por exemplo, quando uma pessoa comum erra, mas não conseguimos compreender e nem explicar os mesmos erros quando são cometidos por pessoas de sucesso. Se você perguntasse a Kasparov por que ele aceitou uma disputa tão desproporcional, sua primeira reação possivelmente seria discordar da desproporcionalidade. Para concordar com a aparente vantagem do Deep Blue, Kasparov deveria crer, como muitos de nós, que a inteligência é mensurável. Se ele acreditasse nisso, teria sido absurdo aceitar o confronto. A diferença está no fato de que pessoas como Gisele Kasparov, como todas as pessoas de sucesso, não fazem esse tipo de análise. Elas têm uma visão completamente diferente. Primeiro, elas sabem que não são mais inteligentes, espertas ou privilegiadas do que a maioria. Elas sabem que, ao longo do caminho, cometerão uma infinidade de erros. Aliás, elas sabem que para chegar onde estão, muita coisa do que conquistaram só foi possível após longos anos de tentativas. E não poucas vezes, essas tentativas as levou ao erro. Mas elas não têm grande problema em lidar com isso porque sabem que não são e que nunca serão perfeitas. Elas são apenas autênticas. O desejo e a necessidade da perfeição se manifestam em nós quando não somos autênticos. Eu falei sobre isso amplamente no capítulo anterior. Vimos que temos uma tendência impulsiva de criar uma imagem de perfeição sobre nós mesmos e nos confundir com essa imagem. Pessoas felizes e de sucesso seguem um caminho inverso. Veja, por exemplo, a ação de Gisele diante do protesto da PETA. O que você pensa que ela fez? Primeiro, ela assumiu a responsabilidade sobre o ocorrido. Depois, reconheceu o erro e pediu desculpas. Foi uma decisão errada da minha parte. Eu não uso roupas de pele e entendo perfeitamente a causa dos ativistas da PETA. Ela disse. À primeira vista, talvez isso possa soar como um chavão, o tipo que se usa para justificar uma situação complicada. Mas não é. Gisele foi sincera. Ela disse o que realmente sentia. Pessoas de sucesso não veem o erro como parte da característica de sua personalidade. Para elas, erros são situações limitadas, ocasionais e até inevitáveis. Elas lidam com eles de forma autêntica, clara e espontânea. Tiram o máximo de proveito das lições que eles oferecem, enquanto muitos na plateia ficam curiosos esperando o mundo cair. Pessoas de sucesso saem de situações constrangedoras, revigoradas, ainda mais fortes. O erro de Terman. Tente imaginar, por exemplo, como teria sua vida se aos 10 anos um cientista de uma das universidades mais aclamadas do mundo visitasse sua escola para aplicar um teste de inteligência aos alunos e, ao analisar os resultados, constatasse que você está no seleto grupo de pessoas que possuem um QI superior a 140. Em outras palavras, esse cientista teria descoberto que você, literalmente, era um gênio e o teria recrutado para participar de um estudo. A partir daquele momento, um grupo de psicólogos e cientistas lhe dariam toda a assistência que você fosse capaz de imaginar. Você teria alguma dúvida de que sua vida teria sido inevitavelmente condicionada ao sucesso? Será que você poderia realmente ter certeza disso sem se frustrar mais tarde? Até onde a falta de inteligência distingue as pessoas comuns das pessoas bem-sucedidas? O psicólogo americano Lewis Terman acreditava cegamente que, com exceção da moral, talvez nada no indivíduo fosse tão importante como a sua inteligência. A especialidade de Terman era elaborar testes de inteligência. Ele acreditava de forma convicta que o futuro dos Estados Unidos, como de qualquer outra nação, dependia de um único fator: descobrir quem eram as crianças mais brilhantes em cada geração e dar-lhes uma educação apropriada. O futuro de um país depende, em alto grau, da educação das crianças mais bem dotadas mentalmente, escreveu Terman. Habilidades medianas podem acompanhar os avanços, mas os gênios precisam abrir o caminho, disse. Em outras palavras, Terman tinha uma ideia aparentemente extraordinária. Ele acreditava que se um país identificasse seus gênios ainda na infância e lhes proporcionasse uma educação adequada, eles garantiriam um futuro promissor para essa nação. Obcecado por essa ideia, ele iniciou um dos estudos mais polêmicos na área de ciências sociais de todos os tempos. Depois de arrecadar generosos recursos para financiar seu projeto, reuniu um grupo de pesquisadores e iniciou o programa conhecido como os Estudos Genéticos dos Gênios de Terman.
Sua meta era identificar o maior número possível de crianças superdotadas intelectualmente, para depois acompanhar e orientar seus passos durante o resto de suas vidas. Durante um ano, Terman e sua equipe peregrinaram pelas escolas do ensino fundamental da Califórnia. Com a ajuda dos professores, separaram as crianças mais brilhantes das turmas e as submeteram a um teste para medir seu nível de inteligência, o QI. O coeficiente de inteligência, QI, é uma medida obtida por meio de testes que avaliam as capacidades cognitivas de uma pessoa em comparação ao seu grupo etário. A pessoa que tem um QI entre 90 e 109 é considerada com um nível de inteligência médio. Entre 110 e 120 está acima da média, mas ainda não é considerado um gênio. Para ser considerado um gênio, é preciso alcançar mais de 140 nesse exame. O coeficiente de Einstein, por exemplo, era 150. Cientistas consideram que cerca de 70% da população possui um QI entre 85 e 115. Apenas 1% tem um coeficiente superior ou igual a 136. Era essa minoria que interessava a Terman. No primeiro estágio, foram recrutadas crianças que alcançavam mais de 130 pontos no teste. Esse grupo foi submetido a um segundo teste. Apenas quem possuía um coeficiente igual ou superior a 140 era escolhido. Terman e sua equipe avaliaram 250 mil alunos das escolas de ensino fundamental e médio da Califórnia. Deste total, 1.470 possuíam um QI acima de 140. Esse grupo de crianças superdotadas passou a ser conhecido como Termites, ou os gênios de Terman. A equipe de pesquisadores coletou todos os dados de cada um deles. Pelo resto da vida, Terman rastreou, testou, mediu, analisou e orientou cada um desses estudantes. Não só isso, ele fazia questão de auxiliá-los pessoalmente em tudo que era necessário. Quando ele se candidatava a alguma universidade, curso ou emprego, ele escrevia cartas de apresentação, concedia referências, fornecia-lhes orientação, conselhos e assim por diante. Cada detalhe era anotado em arquivos individuais que ele mantinha de cada aluno. Ele estava convencido de que, quando adultos, seus gênios seriam a elite intelectual dos Estados Unidos. Décadas depois, quando os gênios de Terman já estavam com a vida profissional definida, ele separou 730, a metade deles, e analisou com cuidado cada detalhe dos seus currículos. No final da análise, separou-os em 3 grupos. No grupo A, incluiu aqueles que haviam atingido sucesso considerável. Era o grupo composto por professores universitários, juízes, economistas, empresários de sucesso e profissionais liberais reconhecidos. Esse grupo era compreendido por 20%. No grupo B, Terman selecionou aqueles que alcançaram um sucesso satisfatório, mas sem grandes excepcionalidades. Eles possuíam rendimentos normais, com salários razoáveis, mas não apresentavam verdadeiras histórias de sucesso. Esse grupo era a grande maioria, representava 60%. Os outros 20% estavam no grupo C. Esses eram os que atingiram o nível entre razoável e ruim. Um terço deles não havia concluído a faculdade, outros sequer interessaram no curso superior. Boa parte estava desempregada e vivia com o seguro social do governo. Esses resultados frustraram Terman profundamente. Ele teve de admitir que toda sua expectativa de que essas crianças com sua genialidade seriam a elite americana quando adultas foi um equívoco. Os resultados obrigaram a aceitar a ideia de que o nível de inteligência de uma criança ou seu desempenho escolar não é necessariamente um sinal de sucesso no futuro. O estudo fica ainda mais perturbador se analisarmos outro detalhe. Das 1.470 crianças selecionadas por Terman, não saiu nenhum candidato à presidência da República, nem mesmo ao Prêmio Nobel. Do grupo de alunos rejeitados por terem um QI inferior a 140, saíram 2 Nobel em Física, William Shockley em 1956 e Luiz Alvarez em 1968. Anos mais tarde, ao analisar estudo genérico dos gênios de Terman, o sociólogo Peter Sorokin, da Universidade de Harvard, disse que se Terman e sua equipe tivessem selecionado essas crianças de modo aleatório, sem aplicar o teste de QI, os resultados finais seriam os mesmos. Não há nada extra em termos de imaginação ou de padrões de genialidade que mostre que o grupo de superdotados como um todo é superdotado, escreveu Sorokin. Novos estudos reproduziram essas experiências em inúmeras diferentes variações, como o de George Weiland, envolvendo estudantes da Universidade de Harvard. Localizada às margens do rio Charles, Harvard é um dos lugares mais eminentes do mundo. Estudar ali é privilégio de muito poucos. Muitas das figuras mais
mais ilustres do mundo passaram por lá. O mínimo que se espera de alguém graduado com distinção em Harvard é uma posição de distinção na vida. Na década de 40, Vaillant separou 95 acadêmicos de Harvard com idades entre 17 e 18 anos. Ao longo dos 20 anos seguintes, ele rastreou a vida de cada um deles, analisou seus salários, produtividade, status social e o desempenho de cada um em seu campo de atuação. O objetivo de Vaillant era descobrir se um excelente desempenho em uma das universidades mais conceituadas do mundo era sinônimo de sucesso. O que Vaillant descobriu não é muito diferente dos resultados obtidos por Terman. Os estudantes que tiveram as melhores notas na universidade não foram necessariamente os que se saíram melhor nos campos analisados. Eles também não tiveram uma vida mais satisfatória, nem mesmo alcançaram mais sucesso na vida privada. Suas relações com os amigos, a família e o cônjuge não eram melhores do que as dos colegas com desempenho inferior. Outro estudo similar, realizado em Michigan, também apresentou resultados similares. Uma equipe selecionou 450 meninos, dos quais um terço tinha um QI inferior a 90. Os demais possuíam QI superior ou igual a 100. A equipe seguiu esses meninos até a vida adulta. Décadas depois, quando compararam o desempenho dos que tinham QI inferior a 90 com os demais, também perceberam pouca diferença. Em determinado período da vida adulta, por exemplo, cerca de 7% dos que possuíam um QI menor do que 90 estavam desempregados. Dos que tinham QI acima de 100, o mesmo percentual, 7%, estava na mesma condição. Onde então está o erro de Terman? O que a história dos gênios de Terman ensina sobre o sucesso? Ela deixa claro que a ideia de que a inteligência é capaz de ser traduzida num número fixo como um coeficiente é falsa. Outro erro ainda maior é acreditar que esse coeficiente é definido no sucesso das pessoas. A história de Kasparov, que vimos no início desse capítulo, já nos provou que a inteligência não pode ser captada e transformada em números. O sucesso nunca resulta da análise comparativa. Não importa se essa análise seja um QI de 150 contra outro de 90, ou se é uma máquina com uma capacidade de avaliar 100 milhões de circunstâncias em um segundo, contra um ser humano capaz de avaliar uma única circunstância em 15 segundos. No entanto, cometer esse erro é muito mais comum do que pensamos. Temos uma tendência a interpretar a inteligência como uma simples determinação racional e lógica, mas ela não é. Kasparov, por exemplo, apesar de ter uma capacidade analítica muito inferior ao computador, criou uma ampla vantagem através da capacidade de aprender com seus erros e acertos. Kasparov possuía a habilidade de se adaptar rapidamente às circunstâncias, a flexibilidade para interpretar o meio que o cerca. O Deep Blue, ao contrário, não é um sistema de aprendizado. Seu poder é fixo, estático. Ele não possui a capacidade de utilizar a inteligência para aprender ao longo do processo. Ele não tem condições de reconhecer seus erros e, por isso, não tem como aprender com eles. Essa é a lição que a história de Kasparov nos ensina. O sucesso não está na quantidade de inteligência que temos, mas no uso que fizemos dela. Essa diferença é crítica na compreensão do sucesso. Um novo conceito. Por mais contundente que os efeitos das conclusões desses estudos tenham sido, elas ainda não alteraram a base do modo como compreendemos o sucesso. Essa é uma questão óbvia, mas que insistimos em ignorar. Temos uma tendência a acreditar que a inteligência justifica em grande parte as razões que distinguem os poucos que vencem na vida da grande massa, que fracassa. Ao longo dos anos, essa convicção emudeceu qualquer pergunta contrária e se petrificou em nós. Mesmo provando o contrário, por meio de estudos e análises, essa convicção não desaparece. Quase um século depois dos estudos de Terman, provando que tudo o que ele pensava sobre inteligência não é verdade, ainda estamos convencidos de que apenas aqueles no topo da escala, os superdotados, possuem potencial para superar os obstáculos necessários para alcançar o sucesso. Que outra explicação nós temos? No nosso inconsciente, essa falsa noção nunca nos abandonou. Se quisermos sair desse paradoxo, convém examinar mais de perto a maneira como nos relacionamos com conceitos sobre inteligência e tentar uma compreensão que nos permita estabelecer com mais nitidez as condições para usarmos nossa inteligência de maneira mais adequada. Se quisermos compreender os fatores fundamentais que envolvem o sucesso, o primeiro passo é descobrir qual a nossa concepção sobre a inteligência. Até agora, no breve esboço feito nesse capítulo, vimos de forma clara que não é o grau de inteligência que resulta em sucesso. Anos atrás, um grupo de psicólogos liderados por Carol Decker decidiu realizar um
estudo sobre a influência que a maneira como concebemos a inteligência exerce na nossa vida. Primeiro, eles queriam saber como os alunos percebiam a inteligência. Para isso, propuseram duas alternativas. Alternativa 1. A inteligência é vista como algo fixo e pré-estabelecido. Sob esse ponto de vista, todos têm um determinado grau de inteligência. Alguns com mais sorte nasceram com muita inteligência, outros, menos afortunados, nasceram com pouca. Alternativa 2. A inteligência é um potencial que pode ser desenvolvido ao longo da vida, o que não quer dizer que todo mundo é igual, mas que a inteligência é um potencial e que pode ser desenvolvido por qualquer pessoa. A inteligência não é um dom, ela pode ser criada através de trabalho árduo, enfrentando desafios, lutando para aprender. É a convicção de que os desafios e momentos difíceis são exatamente os momentos que nos permitem criar alternativas e desenvolver nossa inteligência. Em seguida, cada aluno tinha de escolher entre essas duas alternativas, aquela que combinava com sua visão pessoal. Depois, os pesquisadores separaram os entrevistados em dois grupos. No primeiro, colocaram aqueles que viam a inteligência como algo fixo. No segundo, aqueles que a viam como algo maleável capaz de ser desenvolvida. Nos dias seguintes, a equipe simulou vários cenários onde os estudantes se viam diante de intensas frustrações e fracassos. Depois compararam a atitude dos dois grupos. O resultado: cada um lidava com a situação de maneira muito distinta. Para os alunos que defendiam a inteligência como algo fixo, o fracasso era considerado um sinônimo de ignorância. A derrota era dolorosa e confusa. O insucesso era visto como uma inferioridade intelectual. Eles se consideravam tolos e fracassados, sentiam-se devastados. Independentemente dos resultados positivos alcançados antes, eles se consideravam incapazes de ter êxito no futuro. E diante da situação, disseram que desistiriam das suas metas. Eles perdiam a fé e se fechavam, se retraíam. Os outros, que viam a inteligência como um fator maleável, também confessaram certa insatisfação e desapontamento com os resultados negativos, mas apresentaram uma reação muito diferente. Ao invés de condenar seu grau de inteligência, eles condenaram a maneira como haviam se preparado para o desafio. Eles disseram que se esforçariam para identificar os motivos pelos quais falharam e que pensariam numa forma de superar o fracasso inicial. Para estes, o fracasso revelou detalhes sobre o nível de preparo, a falta de eficácia de suas estratégias e o nível de esforço. A derrota era algo temporário. As circunstâncias apenas lhes disse que, se quisessem ter sucesso, era preciso fazer alguma coisa diferente no futuro, e essa, confessaram, passaria a ser a sua meta. O paradoxo da inteligência. O que o estudo da equipe de Dweck nos ensina? Ele revela um dos conceitos mais fascinantes na compreensão dos padrões comportamentais que diferenciam as pessoas uma das outras, em termos de sucesso. Não é a inteligência, mas a maneira como você vê a inteligência que realmente interessa. Essa capacidade de discernimento é essencial em todos os domínios da vida. Por mais elevado que seja seu QI, se você acreditar que a inteligência é fixa, cada vez que cometer um erro, a conclusão inevitável será: eu não sou tão inteligente assim, e acaba desistindo muito antes do tempo. Ao contrário, se você acredita que a inteligência é um fator que pode ser desenvolvido, irá se focar no desenvolvimento em longo prazo, consciente de antemão que ninguém é perfeito e de que não precisamos da perfeição para realizar nosso propósito. Você passa a compreender que cometer deslizes é normal e muitas vezes edificante. Nesse caso, temos capacidade de admitir nossos erros e de retornarmos nosso caminho. Nessas duas definições, existem pistas significativas para compreender por que as pessoas com baixo nível de inteligência conseguem resultados muito mais positivos do que seus pares bem mais dotados intelectualmente. Basicamente, podemos identificar 3 tipos de implicações. A primeira é que, quando pensamos na inteligência como algo pré-estabelecido, não temos um modo adequado para medi-la. Nesse caso, olhamos em torno em busca de referências, concentramos-nos em cada ato particular, exigindo sucesso absoluto em cada ação para provar nossa inteligência. Qualquer deslize negará a imagem da perfeição com a qual nos definimos. Por isso, vivemos num constante estado de insegurança. A insegurança é baseada no conceito ou crença de incapacidade. Se você sente que não está à altura do que lhe é exigido, se sente inseguro. A segunda implicação é a ideia de que você é perfeito e superior aos demais. Não há necessidade de lutar nem mesmo de tentar. Se for apanhado tentando alcançar uma meta e não conseguir, o fracasso pode provar que você não é perfeito nem superior. Então é melhor nem tentar. Essa implicação impede nosso crescimento em todos os sentidos. A terceira implicação é negar sua responsabilidade.
Quando negamos nossa responsabilidade, tentamos proteger nossa imagem da exposição, da dor e da humilhação. Cometer erros é profundamente doloroso para a pessoa que se protege mentalmente como perfeita. Ela finge ser perfeita em tudo que faz e suspeita que os erros ofusquem sua imagem de perfeição. Se admitimos o erro, nossa imagem de perfeição, nosso eu virtual sucumbe. Nesse caso, assumir a responsabilidade sobre um erro é uma questão de vida ou morte. A teoria de Gardner. Estudos recentes revelam que, na melhor das hipóteses, o QI pode contribuir com cerca de 20% para o sucesso na vida de uma pessoa, o que deixa 80% para outros fatores. Isso nos diz que um ser humano é muito mais do que só sua herança genética ou sua mera capacidade racional de analisar dados propostos. Se Hitler fosse clonado e distribuído por todos os Estados Unidos, provavelmente teríamos alguns cidadãos de primeira, ironizou Clement Marker, um respeitado professor de genética da Yale University. Se a herança genética não é tudo, se o QI responde por apenas 20% do êxito, quais são os demais fatores que contribuem com os 80%? Howard Gardner, especialista em educação em Harvard, afirma que há centenas de maneiras de ser bem-sucedido. Há muitas aptidões diferentes que ajudam as pessoas a chegar lá. Ele argumenta que existem no mínimo 8 campos distintos de inteligência e que praticamente todas as pessoas têm um nível de genialidade em pelo menos um segmento desses campos. Isso quer dizer, claramente, que você é um gênio, basta descobrir em que campo está essa genialidade e desenvolvê-la. Para descobrir e desenvolver nossa genialidade, Gardner propõe mudanças radicais no sistema de ensino, alterando o papel da escola na educação das crianças. Ele defende a ideia de que a contribuição mais importante que a escola pode dar para o desenvolvimento cognitivo de uma criança é ajudá-la a encaminhar-se para um campo onde seus talentos se adaptem melhor, onde ela se sinta feliz, realizada e competente. Perdemos isso completamente de vista, argumenta. Em vez disso, sujeitamos todos a uma educação em que, se você for bem-sucedido, estará bem mais capacitado para ser professor universitário, e avaliamos todos ao longo do percurso pelo modo como correspondem a esse estreito padrão de sucesso. Deveríamos gastar menos tempo classificando crianças e mais tempo ajudando-as a identificar suas aptidões e dons naturais e a cultivá-los. Minha intenção não é afirmar que a educação formal não tem importância na vida das pessoas. Isso está fora de questão. O que estou afirmando é que continuamos fingindo que o sucesso é uma questão hereditária, que apenas pessoas que nasceram com uma capacidade extraordinária e com oportunidades reais de desenvolver essa capacidade atingem o sucesso. E os exemplos utilizados até aqui provam que isso não é verdade. Portanto, estou tentando convencê-lo a refletir com mais atenção sobre isso. Se você analisar a questão mais de perto, verá que a inteligência ou o desempenho na escola teve pouca influência nos resultados práticos das pessoas que alcançaram sucessos extraordinários. Gisele Bündchen é apenas uma prova disso. Vimos, por exemplo, que Einstein teve sérios problemas ao longo da sua vida acadêmica. E o que dizer de Sylvester Stallone? Outro exemplo claro é da escritora Elizabeth Gilbert. Veja como ela classifica o papel da escola na formação dela como escritora. Frequentei algumas aulas de redação quando eu estudava na Universidade de Nova York, mas senti que não queria praticar esse tipo de experiência numa sala de aula. Eu não estava convicta de que uma sala de aula fosse o melhor lugar para descobrir minha própria voz, então fiz tudo por conta própria. Aos 19 anos, Elizabeth começou a enviar suas histórias para agentes e editoras. Durante mais de 10 anos, só conseguiu a indiferença, mas ela não desistiu. Mesmo não obtendo resultados positivos, manteve a disciplina e a determinação em relação ao seu propósito. Eu me tornei uma escritora da mesma forma como outras pessoas se tornaram monges. Eu fiz um postulado com a literatura e, a partir desse compromisso, construí minha vida em torno dela. Eu não sabia como fazê-lo de outra forma. Não conhecia ninguém que havia se transformado em escritor. Eu não tinha ideia do que era necessário para viver da literatura. Eu apenas escrevia, ela conta. Essas são histórias de pessoas comuns. Elas não tinham nenhum recurso ou traço de caráter que lhes desse uma vantagem excepcional na busca por uma vida melhor. Seu sucesso é uma questão de mérito pessoal. Todas elas apresentam padrões evidentes muito óbvios. Tão óbvios que não nos permitimos levá-los a sério e acabamos ignorando-os completamente. Se você ainda tem dúvidas sobre isso, faça um teste com você mesmo. Pense sobre aquela chama que ardia em você durante a infância. Imagine que você tenha desenvolvido essa chama ao longo dos anos. Será que você não seria altamente eficiente, produtivo e bem-sucedido nesse campo? Pense sobre aquilo que você tem talento, que você ama fazer.
Se tivesse se especializado nisso, será que não teria obtido uma vida cheia de sucesso e felicidade? A única lição de Warren Buffett. Todo ano, a revista Forbes publica uma lista das 400 pessoas mais ricas dos Estados Unidos. De ano para ano, os nomes flutuam. Uns se movimentam para cima, outros para baixo. Warren Buffett nunca desceu muito no topo da lista. Há décadas, seu nome aparece entre os 5 primeiros. Sua fortuna ultrapassa 65 bilhões. Ele começou sua carreira em 1956, quando abriu uma sociedade com um investimento de parcos $100. 13 anos depois, seu capital líquido era de 25 milhões. Em 2007, seu capital era estimulado em 52 bilhões. Não é fácil descrever uma pessoa como Warren Buffett. Apesar de ser um dos homens mais ricos do mundo, ele é famoso por levar uma vida frugal e despretensiosa. Aos 79 anos, demonstra a mesma energia que tinha no início da carreira. Ainda reside na primeira casa que adquiriu e doou a maior parte da sua fortuna para instituições de caridade. Nos negócios, ele é considerado um gênio. No dia a dia, ele é simples, direto, honesto. Frequentemente, ele afirma que qualquer pessoa é capaz de fazer qualquer uma das coisas que ele fez. Não precisamos ser mais inteligentes do que o resto, apenas precisamos ser mais disciplinados, ele disse à sua equipe em 2002. Alguns anos atrás, ele foi o palestrante num seminário na Universidade de Nebraska, no seu estado natal. Tentou convencer os estudantes de que o sucesso não é algo místico, complicado, e de que não é verdade que apenas pessoas com inteligência extraordinária sejam capazes de alcançá-lo. Não sou muito diferente de nenhum de vocês, ele disse. Os estudantes caíram na gargalhada. Estou falando sério, ele insistiu. Os alunos voltaram a rir. Warren Buffett continuou. Posso ter mais dinheiro, mas não é o dinheiro que faz a diferença. Evidente que, se quiser, posso comprar um terno de um estilista famoso, feito para mim sob medida, e isso não faria nenhuma diferença na minha conta bancária. Mas eu não me importo muito com isso, ele disse. Creiam, prefiro um cheeseburger do Dairy Queen a uma refeição de $100. Aos poucos, os alunos passaram a olhar com um ar pasmo. Buffett prosseguiu. Se há uma diferença entre mim e qualquer um de vocês, ela talvez esteja no fato de que eu me levanto todo dia com a oportunidade de fazer aquilo que eu gosto. Por sinal, se eu tenho uma coisa a ensinar para vocês, talvez seja isso. Esse é o melhor conselho que eu posso dar. Warren Buffett, nessa passagem curta, confirma as duas lições principais abordadas nesse capítulo. A primeira lição é que as pessoas que realizam coisas extraordinárias não são diferentes da maioria. A segunda é que a diferença está no fato de elas fazerem o que gostam. Dito de forma simples assim, isso até pode ser difícil de acreditar, mas esse é apenas mais um dos princípios óbvios que ignoramos. Aliás, você já se perguntou por que temos tanta dificuldade de aceitar que, em termos gerais, somos iguais às pessoas que admiramos, mesmo que elas insistam em dizer que não há diferença alguma entre nós? Basicamente, duas razões nos dão essa resposta. A primeira é a tendência de, mesmo inconscientemente, identificar as pessoas com a imagem virtual que criamos sobre elas. Afinal, é dessa forma que identificamos a nós mesmos. A segunda é a nossa crença de que pessoas inteligentes não precisam de nenhum esforço para conseguir resultados extraordinários. Olhamos para essas pessoas e pensamos que para elas tudo é muito simples. Acreditamos que elas nasceram com a ampla vantagem de uma superinteligência. Considere, por exemplo, qual é a primeira coisa que nos vem à mente quando vemos uma pessoa bem-sucedida? Fazendo análises superficiais, criamos uma reação para justificar o motivo pelo qual elas estão lá. Em compensação, nos defendemos, buscando uma série de desculpas para nos isentar de qualquer culpa do fracasso. Em outras palavras, caímos na armadilha do paradoxo da inteligência, acreditando que a inteligência é algo fixo. Não temos disposição de tomar as medidas necessárias para remediar nossas deficiências. Estamos tão preocupados em aparentar uma falsa perfeição que agimos de uma maneira boba, renunciando à chance de aprender e de desenvolver nossa inteligência.